O microfone estava desligado, gente. Olá a todos, que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco, que posteriormente também virá estar. Queremos, antes de mais nada, agradecer aos nossos queridos amigos da TV7, aos parceiros de retransmissão, Rede Amigo Espírito, Web Rádio Fraternidade, e hoje em especial também o Jardim das Oliveiras, esse projeto, daqui a pouquinho, antes da gente começar essa live maravilhosa, o Alberto, vou até convidá-lo aqui daqui a pouco, para que ele possa falar um pouquinho mais desse projeto tão lindo, tão belo, que é o Jardim das Oliveiras, e se há alguma forma de contribuirmos para tal projeto. Gente, aqui nos minutos aqui que eu estive aqui nos bastidores com o Alberto, confesso que eu fiquei antes um tanto quanto emocionado, até falei para o Alberto aqui, porque eu cresci assistindo esse querido amigo, esse trabalho tão generoso, tão sério e com muito amor que Alberto vem fazendo há muito e muito tempo, em prol da doutrina e para Jesus. E então é uma honra muito enorme receber esse amigo aqui, e eu vou chamar ele aqui, Alberto. Muito boa noite, meu irmão. Boa noite, Jefferson. Boa noite aos caros internautas. A nossa alegria imensa de poder partilhar desses momentos, dessa convivência em torno da figura excelsa desse homem incomum chamado Jesus o Cristo. Que assim seja, meu irmão. Meu querido amigo, não vou chamar você de senhor, porque senhor a gente já combinou ali. Não pega bem, né? Não pega bem, né? Alberto, É fake news isso. É fake news. Alberto, meu amigo, todos nós já o conhecemos, né? Você é conferencista nacional e internacional, autor de diversos livros. Você é médico e psicoterapeuta transpessoal? Sim. Confere isso? Isso. Então, aí, eu sou psicólogo, Alberto. Então, para você às vezes, por isso que o título do programa é O Evangelho, uma visão espírita e psicológica. Psicoterapeuta transpessoal, trabalhador da União Espírita Paranaense, confere, isso mesmo, Alberto? Paraense. Isso, paraense. E diretor da Associação Médico Espírita do Pará e do Grupo Espírita Jardim das Oliveiras. Meu amigo, o que é o Grupo Jardim das Oliveiras? É uma instituição espírita que faz um trabalho doutrinário na perspectiva daquilo que o Espiritismo propõe e tem uma ação social vocacionada para atender famílias em estado de vulnerabilidade social, com um projeto de emancipá-la num período de até 5 anos. Naturalmente que se ela se emancipa antes, ela naturalmente é desligada e se inclui uma nova família. Esse é o Jardim das Oliveiras, que funciona há 50 anos, que faz esse trabalho aqui no bairro da Castanheira, na periferia de Belém do Pará. Um trabalho singelo, mas é um trabalho muito gratificante, porque envolve muitos jardineiros de todo, não só o Pará, mas hoje do mundo. Com a pandemia, as fronteiras que já estavam sendo alargadas, agora se alargaram mais ainda, e nós temos gente de todo quanto é canto, que são parceiros do Jardim nesse trabalho, nessa parceria, nesse foco que é de compartilhar o Espiritismo, distribuindo luz e pão para quantos estamos necessitados, né? Que bom, meu amigo. Projeto maravilhoso, né? Há mais de 50 anos aí, né? Então, que Deus lhe ilumine, a você, a sua equipe, aos seus, que fazem esse trabalho fantástico. E, meu amigo, sem mais delongas, o tema de hoje, uma proposta para reflexão, breves reflexões, é Jesus e a terapia do perdão.
Falar de Jesus é falar da vida, é falar do nosso vir a ser, é falar de lições que nos engrandecem o ser, que educam nossos instintos, aspectos primitivos que trazemos de nossa longa existência, mas, sobretudo, é falar de luz, de esperança, de amor. E o perdão nada mais é do que uma das faces do amor a si e ao próximo. Então, Jesus, certa feita, disse que era necessário, né, Alberto, perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, análogo a infinitas vezes. E certamente que nenhuma palavra de Jesus era jogada ao léu. Há um porquê e um para quê. E aqui, meu amigo, é onde nós começamos, então, as reflexões dessa noite. O que é essa terapia do perdão proposta por Jesus? Quais são os passos? E, ademais, Alberto, qual a importância de perdoar? Então, meu amigo, fica à vontade aí. A gente, sempre que der, vai fazendo uma troca de ideias, mas a gente está aqui para te escutar. Na perspectiva que nós encontramos no Evangelho, é interessante considerar de que a palavra perdão ela é muito repetida. Às vezes até parece que Jesus era um neurótico e ficava repetindo as coisas de tantas vezes que a gente vê o perdão sendo repetido. Mais do que isso, ele inclui o perdão na oração que a cristandade tomou como a oração dominical. Isso dá uma boa medida de que o perdão tratado com tanta insistência por Jesus, ele é qual o pão de cada dia. Ele é uma necessidade do cotidiano. Ele é uma necessidade daqueles que estamos lado a lado convivendo com alguém. Ele é uma demanda que se faz tão contínua que a gente poderia dizer de que, a exemplo do pão nosso, nós precisamos estar nutrindo-nos de amorosidade para dar conta de lidar com as necessidades do perdão que se apresentam aqui e acolá ao longo de cada passo que a gente dá. Talvez por isso ele tenha falado tanto em perdão, ele tenha se reportado tanto ao perdão, porque ele, na verdade, nos implica numa movimentação de crescimento. O ato de perdoar é um ato de poder fazer que a doação seja ampla, maior. Daí a palavra perdoar. É uma doação inteira, uma doação completa. Como é fazer um pernoite, passar uma noite inteira, um percorrido na cidade, dar um circuito na cidade. Perdão é poder lidar com as nossas encrencas e encrencas dos outros e podermos fechar um ciclo, desde as questões mais insignificantes, porque um empurrão, um cotovelo, às vezes pisar no pé do outro, numa distração, até os grandes dramas que nos envolvem, que eu costumo dizer que são os perdões olímpicos. A gente treina no cotidiano, como faz um atleta olímpico, para, num dado momento, fazer testar a sua capacidade de perdoar diante de algo que foge daquilo que se faz no dia a dia e que o demanda de uma forma muito intensa e exige uma qualidade de sentimento amoroso muito volumosa para poder fazer a transposição e a transformação de algumas dificuldades que se mostram como rancores e como remorsos. E é nessa ocorrência diante de grandes dores que emerge, então, a necessidade do perdão, que deve se estabelecer sempre, observando que o nível de possibilidades que eu tenho, a demanda correspondentemente oposta que me exige
o tempo que eu vou precisar para poder fazer aquela transposição e a minha vontade de fazê-lo. O que vai permitir com que eu faça esse percurso de superação do rancor, de superação da culpa, num tempo mais ou menos curto, dependendo do que seja aquela dificuldade, desafio que se nos foi apresentado. Vai de uma forma abrupta, dentro de um elevador, quando você fechou a porta, ou quase fecha a porta de alguém, você pede desculpa, resolveu o problema ali, até uma grande traição, que você, às vezes, precisa fazer um percurso mais demorado. Às vezes a gente perdoa em 1 ano, às vezes em 1 mês, às vezes em 10 anos, às vezes em 1 minuto, às vezes em 1 ano, às vezes em 10 anos. Às vezes a gente precisa de uma encarnação, e às vezes mais de uma encarnação. Em função dessas variantes que eu aqui assinalei. O tamanho da dificuldade, a minha capacidade de amar, a minha vontade de fazer esse percurso e o tempo que vai fazer com que eu elabore definitivamente aquela trajetória, superando-me e superando aquilo que me foi posto como desafio. Então, essa é, assim, um alinhavo daquilo que são os elementos do perdão e que Jesus nos demanda quando coloca no Pai Nosso e quando diz que o perdão deveria se fazer até 70 vezes 7 vezes. E ele disse isso porque nós somos capazes de errar 70 vezes 7 vezes. É por isso que ele disse isso. Porque quando Pedro propõe o número 7, que a gente acha um pequeno número, né, um número insignificante, ele é absurdamente alto. Você não responde 7 vezes no telefone, se a pessoa não ouviu você, você não responde a mesma serenidade 7 vezes no telefone a alguém que está dizendo, não entendi, repita, não entendi, repita. É difícil você percorrer 7 vezes sem perder a tranquilidade, sem se agastar, sem se irritar, sem berrar ou sem desligar. Então, eu estou falando de uma coisa bem simplória. Então, quando Pedro propõe 7, nós estamos lidando com o espírito de uma envergadura muito maior do que a nossa, naturalmente, e que propunha esse limite, que era o limite que ele ajuizava da capacidade dele de poder fazer face àquilo que se apresentaria como uma culpabilidade tóxica, e, no caso, como uma agressão, lidar com uma mágoa, com rancor, com ressentimento. Mas esse tamanho que absurdamente é grande, ele talvez é insuficiente quando a gente vai avaliar que a gente erra muito mais do que 7 vezes. A gente é capaz de errar 70 vezes 7 vezes. Então, se eu sou capaz de errar uma quantia simbólica que significa um aprendizado e, portanto, infinito, eu preciso infinitamente de que o outro me perdoe. Se eu preciso que o outro me perdoe, é uma via de mão dupla. Eu preciso estar disponibilizado, eu preciso estar aberto para também corresponder ao outro nessa mesma medida em que eu reivindico para mim. A medida tem que ser a mesma. Então, essa fala de Jesus ela é muito emblemática em cima daquilo que Simão Pedro propõe. Alberto, é interessante você trazer que essa ideia do tempo, que o perdão ele exige um tempo, e esse tempo varia de acordo com o fato ocorrido, com a consequência dele, que às vezes é como você disse, há situações que são astronômicas, há outras que nem tanto. Então, o perdão também vai variar, e aí, de colega para colega, né? Também com todo o aparato psicológico que aquele indivíduo constituiu até o momento, né, Alberto? Muitas vezes ele tem deficiências no sentido de inúmeras que aqui chamamos de virtudes, sobretudo a empatia, a misericórdia, a compaixão ou a dificuldade de olhar diferente, numa perspectiva diferente à situação.
E é onde, como você bem disse, a culpa, a raiva vai prendendo a gente, né, meu amigo? Vai prendendo a gente. Uma coisa interessante, Alberto, é que muitas vezes, quando a gente fala de perdão, eu percebo, e eu quero que você fale um pouco sobre isso também, Alberto, porque o que vai dizer Joana de Ângeles? Joana vai dizer, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, essa obra que é psicografada pelo nosso grande e querido Divaldo, né, Alberto? Joana vai dizer lá no capítulo 10, que se intitula Conteúdos Conturbadores, que a raiva surge de conflitos não resolvidos. E essa raiva não resolvida vai desembocar onde, Alberto? No ressentimento. Olha o caminho que Joana vai fazendo. Ressentimento, veneno para o corpo e para a alma. Fígado, pâncreas, estômago, coração, de acordo com uma pesquisa da psicanalista Susana Vezum, que foi apresentada no 40º Congresso de Cardiologia, até dificuldade do coração para infarto, né? A falta de perdoar. E aí, então surge a raiva, muitas vezes, é o que desemboca ali, né? Vamos falar da raiva, essa emoção aí que permeia Alberto. Alberto, essa falta muitas vezes temos essa inabilidade de lidar com a raiva, de saber dialogar. Jesus ensina algo nesse quesito, porque eu lembro que ele fala, olha, se o seu irmão, nesta mesma passagem que estamos comentando de Simão, chama o teu irmão no particular, conversa com ele. E ali a gente conversa. Como que é essa conversa? Eu percebo que falta muitas vezes assertividade, né, Alberto? Né? Falar o certo na hora certa, da maneira correta. Olha, fulano, Alberto, eu senti que você me feriu. Como que você acha que a gente pode, na sua experiência como profissional também no meio espírita, como que a gente pode começar a lidar com a raiva, que é, muitas vezes, o estopim para romper tudo? Eu considero a raiva, dentro da sua expressão emocional primária, básica, como uma manifestação que a gente vai aprendendo a manejar. A energia agressiva é como a energia elétrica. Ela pode se manifestar dando luz, ela pode se manifestar dando curto-circuito. Então, como é que a gente maneja a raiva? A raiva não pode ser negada, porque se ela é negada, enquanto energia agressiva que vai lhe estruturar, nós corremos o risco de fazer um bloqueio da energia agressiva e fazermos aquilo que o espírito Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, propõe o Evangelho segundo o Espiritismo, estabelecer a raiva concentrada, é a raiva reprimida, a cólera reprimida. Ou, um outro extremo, também negativo, indesejável, é a cólera expansiva, as duas expressões que Hahnemann utiliza, e que me apraz muito. Então, essa energia agressiva, ela pode se manifestar negativamente, seja quando eu engulo a raiva e implodo, seja quando eu exponho na forma de raiva e explodo. Ela está numa modalidade energia agressiva destrutiva. Então, o manejo da raiva, eu acho que ele é o grande desafio para todos aqueles que somos amantes da figura de Jesus, para podermos fazer, portanto, a canalização da energia da raiva, podermos acolher essa emoção primária, que emerge como energia agressiva, e a mesma raiva que me faz socar a cara do outro, negativamente, me faz carregar a minha mala. É a mesma energia, sendo que uma está de modo destrutivo expressa, e na segunda ponto, na segunda fala, ela está colocada, reorientada, portanto, positivamente. Então, quando nós aprendemos a lidar com a emoção da raiva, enquanto manifestação da energia agressiva, nós vamos cada vez mais podendo expressar a energia agressiva de uma forma positiva,
portanto, transformando a energia da raiva, que poderia se constituir na raiva, na explosão ou na implosão, numa energia de assertividade, de força para o trabalho, de estoicismo, que me move, por exemplo, a lavar um banheiro. Ao invés de eu engarguelar o outro, eu levanto a minha criança no parque. Ao invés de eu socar o outro, eu jogo essa energia no banheiro, escovando o banheiro. Quando eu acabo de lavar o banheiro, eu derivei aquela energia que poderia me contaminar e poderia me inviabilizar na relação com o outro, de uma forma positiva, dando uma nova orientação a ela e fazendo um movimento de acolhimento para que ela não me machuque nem machuque o outro. Negar a raiva é sempre a possibilidade de estar lidando com uma repressão indébita. E deixar que ela se manifeste porque ela faz parte da nossa natureza animal, como uma expressão da nossa emoção, ela também machuca os outros e machuca nós mesmos. Então, o desafio é podermos ir para além da nossa perspectiva instintiva e guardarmos uma relação de lidar com a nossa energia agressiva, sabendo que nós vamos ser o senhor da nossa energia agressiva. É nós quem vamos geri-la. E não é a energia agressiva que vai nos dirigir, porque se ela for nos dirigir, ela corre o risco de nos levar para a ribanceira. É exemplo do cavalo. Se eu estou num cavalo semi-selvagem, eu preciso ter as rédeas, porque eu vou conduzir aquele cavalo selvagem. Mas se eu abro mão das rédeas, esse cavalo selvagem pode fazer não só eu tombar, mas pode me levar para muito distante do lugar onde eu gostaria de ir, e pode me trazer, portanto, inconveniente. Então, esse é a proposição do olhar para a energia agressiva. Porque, especialmente nós, no movimento espírita, temos uma dificuldade de considerar a agressividade. A gente toma sempre a agressividade no sentido negativo. Então, eu posso dizer para alguém, por exemplo, que eu me senti culpado porque eu machuquei ele, porque eu disse aquilo para ele. Agora, se eu disser para ele que eu estou com raiva dele porque ele me feriu, ele vai me botar na reunião de desobsessão, porque ele vai achar que eu estou obsediado. Então, acabou que nós criamos uma falsa mansuetude, uma falsa brandura. A brandura, ela não deriva, portanto, desse escamoteamento, dessa máscara, onde a gente esconde uma energia agressiva que se transforma em raiva retida, concentrada, e não em serenidade. Então, eu vi uma passagem do Dalai Lama, quando veio ao Brasil, por exemplo, que me impressionou muito. Eu tive a oportunidade de poder ler numa revista budista sobre essa entrevista. Então, ele foi encontrar com os monges no dia seguinte no hotel, e tinham 3 grupos de monges, e eles estavam cantando mantras. E ele pediu para fazer silêncio. E os grupos, então, se acomodaram, mas um grupo insistiu, ele continuou pedindo para fazer silêncio. E o grupo baixou, mas continuou cantando. Então, lá pela 3ª ou 4ª vez, ele gritou: calem-se! Aí todo mundo ficou. O Dalai Lama gritando: calem-se! Num bom inglês, as pessoas ficaram perplexas. Porque pensam que o Dalai Lama é um mosca morta. Então, ele foi lidando e usou energia agressiva para fazer um movimento de assertividade que talvez possa não ter funcionado bem ali entre os candidatos a monge, ou aos monges, né, que estavam ali, e que chamou muito a atenção. E depois ele, conversando com os monges, pôde dizer, então, acerca do trabalho, que ele tinha estado no dia anterior, com o público em geral, e de que os monges estavam trajados com seus hábitos, né? E de que ele percebeu que havia várias cores, e ele ficou se perguntando, eu estou dizendo agora com as minhas palavras, né? Pelo que não se detinha um hábito para o monge brasileiro. Por que tinha que ser alá Zen, Japão? Por que tinha que ser alá Tibete? Aí saiu falando das cores, e foi falando dos monges, falando da questão do estereótipo. E fez uma crítica que eu gostaria de compartilhar, tudo isso muito pertinente na minha avaliação, de que o processo meditativo não é um processo de improviso. Agora eu estou falando também com as minhas palavras, traduzindo com a minha palavra. De que as pessoas fazem um fim de semana, por exemplo,
e acham que já são gurus. O hábito não faz o monte. Então, ele fez a seguinte expressão para dizer que ele, desde pequeno, medita, e que ele conseguiu, aí pegou, encostou o polegar e apertou o polegar e o indicador, para dizer o quanto ele tinha avançado àquela idade no trabalho da meditação. É uma atitude de suprema humildade, é verdade. Mas demonstrando para aqueles que estavam compartilhando naquele encontro o quanto o caminho da iluminação não é um caminho do oba-oba, dos mantras ditos apenas como mecanismo de exteriorização, ou uma roupa que se veste. Então, todo o trabalho iluminativo, eu peguei essa fala do budismo para trazer para nós, dentro do movimento espírita, ou para a cristandade, para o cristianismo, não para o budismo. Todos nós, para fazermos o manejo de questões que são desafiadoras nossas, nós precisamos fazer um movimento de imersão. Não é de supetão. Ninguém trabalha uma impulsividade que se tem de raiva de uma forma miraculosa. Ninguém toma um passe e ela desaparece. Então, domar um sentimento agressivo que se mostra como raiva, originário de múltiplas existências vivendo no front das guerras, e dizer para a pessoa que ela tem que simplesmente ser calma e serena e que ela não pode ter raiva, isso é uma violência. Então, há que se acolher desde a criança e lhe dar desde a criança a possibilidade dela ajudá-la a que ela maneje a sua raiva, para que, quando ela for um adulto, talvez o dedo encoste um no outro, desencoste, né? Ou seja, ela consiga fazer um desempenho, ter uma performance lidando com a energia agressiva mais satisfatória, que não é do pai que está ensinando, ou da mãe, que às vezes tem uma outra historiografia de vida do campo da energia agressiva, das múltiplas encarnações. Então, eu penso que a energia agressiva, ela não precisa ferir ninguém, não precisa ferir a nós mesmos. No movimento espírita, a gente controla muito para fora, mas implode muito para dentro. Temos vergonha, por exemplo, se nós nos expressamos alteando um pouco a voz. Às vezes, você alteou um pouco a voz, mas se você fez isso e é capaz de poder refletir sobre isso, é capaz de se recolocar sobre isso diante do outro, você está indo muito bem. Agora, se você simplesmente calou e vai depois sonhar em casa que você está matando a outra pessoa, você vai muito mal. Aos olhos dos outros, você está simples, está legal, você é um anjo, né? Dizia um amigo para mim, né, Alberto, eu te conheci quando tu estava jogando bola. Aí que eu fui te conhecer, porque eu jogando bola, ele me viu jogando bola, e eu gritando, eu correndo, e eu xingando um, xingando o outro, lá na minha adolescência, né, como adolescente, coordenador de juventude. E aí ele ficou, assim, meio assustado de ver que o Alberto jogando bola, ele ficava aborrecido, né? E ele gritava, lógico, dentro de um certo enquadramento educativo que eu tive, eu não fui educado chamando nome, pornofonias, a minha mãe e meu pai zelaram muito por isso. Mas a agressividade estava presente, e ali estava presente uma agressividade que se expressava. Como ele me conhecia só no centro espírita, ele me conhecia dentro do campo de futebol, ele ficou meio assustado. Eu disse, rapaz, eu sou normal, cara, eu sou do bem. Ali no futebol, ali nós estamos ali, e às vezes aqui ali a cabeça às vezes ferve. Aí começamos a rir e tudo, mas é assim. Eu estou citando um momento do esporte, porque é um momento, por exemplo, que eu vejo o quanto as pessoas drenam as suas raivas contidas no cotidiano, jogam ali e voltam para casa serenas. Voltam melhores, se não ficar sem jogar time de futebol, explode em casa. Eu vejo no campo de futebol. Eu todas as vezes vou no campo de futebol e observo muito, faço essa leitura inevitável do ponto de vista psicológico. Como as pessoas gritam, xingam, o juiz, a mãe do juiz, a mãe do jogador que errou a bola, o outro que fez o gol contra, o goleiro que deixou a bola passar, o gandula. Mas aquele processo, que é um processo que deixa uma energia que a mim sempre me causa desconforto, eu fico percebendo que esse povo todo vai voltar para casa melhor, porque fez um desabafo. Na maioria das vezes são pessoas de baixa renda, que têm poucos recursos, têm pouco conforto, vivem uma vida suada, de bico. Então, eles estão ali botando tudo para fora. Vai dar alegria
ir para a raiva com uma facilidade imensa, dependendo da jogada, dependendo dos minutos, de como o time está se desempenhando. Mas aquilo é terapêutico, aquilo é profundamente terapêutico, já que ele não consegue frequentar um outro espaço mais elaborado para poder trabalhar as suas encrencas. Então, eu penso que a fala de Joana, quando propõe que a raiva depois pode se transformar em ressentimento, é quando eu consigo, eu não elaboro, eu não trabalho aquilo que me magoou, que me chateou, eu, às vezes, não tenho oportunidade de fazer aquilo que você lembrou do Evangelho, chamar o outro para o diálogo, né? A gente, ao invés de chamar o outro, a gente chama primeiro a igreja, o grupo, vai pela periferia, vai no Facebook, vai... Depois que a gente jogou tudo no ar, o último a saber é a pessoa que deveria ser a primeira. Nós deveríamos chamar o outro e conversar. Olha, eu não fiquei bem com o que você me disse. Ou então dizer, eu telefono para você porque você está com a cabeça quente, espera um pouco. Eu vi essa experiência, sabe, Jefferson, lá com a companheira do Movimento Espírita, que frequenta uma diretoria de uma federação. Ela disse, Alberto, fulano de tal me fez isso. E aí eu olhei para ele, eu tinha uma hierarquia superior a ele, e disse, você não me dirige a palavra durante 24 horas. Você ouviu bem? Ele ficou calado, e ela me disse, ele é militar, Alberto. Como eu era superior a ele, ele seguiu rigorosamente. Depois de 24 horas, nós fomos conversar. Ela ficou impressionada de como ele conseguiu, como homem, ele era um homem, ela mulher, ele conseguiu segurar, e como ela agiu com ele para não explodir. Deixou 24 horas se resolveram. E depois até se riram um do outro, porque ele obedeceu rigorosamente. Então, eu não vejo nenhum problema a gente poder se aborrecer com o outro, desde que a gente não perca a elegância, não cambie para o desrespeito, porque a gente não fala nada e fica magoado, fica ressentido, e fica remoendo aquilo, e vai acumulando contra-chave. Quando a gente deveria chamar a pessoa, e como outro dia fizemos eu estava com uma encrenca num grupo, aí a pessoa me telefonou pedindo desculpa. Mas o que foi? Não, eu fui muito grosseira com você e tudo. Ela resolveu a encrenca dela e foi dormir de boa. E eu não tinha notado que ela tinha me machucado. Eu não me machuquei com a que ela disse, mas ela se machucou pela fala que ela me deu. Mas ela chegou em casa e me telefonou. E resolvemos a encrenca naquele mesmo dia, né? A aflição a gente termina no mesmo dia. Mas se você achar que vai explodir, deixa para o dia seguinte, mas resolve, chama o outro. Se tiver dificuldade, então, e não resolver, chama uma ou duas testemunhas, como propõe o Evangelho. Só chama a multidão, porque a gente vai logo para a multidão, né? A gente não vai para o grupo. Só chama o grupo quando o grupo, se você não resolver num plano menor, e se a questão envolver necessariamente um grupo, for uma questão magna que envolva o grupo. Todos nós, me parece, avaliar por mim, estamos aprendendo a lidar com a nossa agressividade. Eu me surpreendo, às vezes, com os meus sonhos, onde eu manifesto aqui e acolá uma agressividade. Mas por que eu manifestei assim? Aonde foi que eu não consegui trabalhar a minha agressividade? Brota no sonho, veio no sonho. E se a gente não trabalha, acontece aquilo que acontece nos psicopatas ou nas pessoas que surtam. Elas seguram, nos bullying. Lembra daquela tragédia do Realengo lá no Rio de Janeiro? Um garotinho sofria bullying pediu, segurou, já tinha um psiquismo adoentado. E quando ele veio com um revólver, matou todo mundo que fazia bullying, menos o gordinho, que era objeto do bullying, que nem ele, porque ele não matou, e o gordinho tremendo. Ele mandava o gordinho calar a boca, e o gordinho não conseguia nem calar a boca, nem ir embora, nervoso, achando que ia morrer, mas ele não ia matar o gordinho. O gordinho sofria bullying como ele. Ele jogou toda a raiva e cometeu aqueles assassinatos que deixou o Rio de Janeiro, o Brasil, de luto. Isso é a raiva estocada, como uma bomba que aqui e acolá vai explodir. Então, eu acho que Kardec, com Hahnemann, retomando a fala de Jesus, nos busca convidar para uma mansuetude, que não é passividade, que não é esse jeito falso de poder ser meloso, porque às vezes a gente é meloso e a gente está com raiva. Você está aborrecido? Eu estou chateado, não estou bem comigo, o que eu fiz ou o que eu ouvi. Isso é honesto, mas eu não preciso, como diz Emmanuel, eu não preciso ser nem de mel nem de fel para concordar ou para discordar. O problema é que às vezes a gente não aprendeu a lidar com a raiva, aí a gente não consegue ter essa medida de poder trabalhar a pendência da gente com o outro, do outro com a gente,
E porque a gente não aprendeu quando a gente é criança, porque a gente aprende a lidar com a raiva quando a gente é menino. A gente reencarna para isso. Quando a gente é criança, os nossos pais vão nos ensinar. Mas se a criança faz uma agressividade, o pai vai dar um bofete na cara da criança, ela não vai aprender, ela aprendeu como é que se dá um bofete, ela vai fazer isso com o filho dela mais tarde, vai fazer isso quando ela for adolescente, estiver fazendo academia, ainda vai dar no pai. Então, é quando a gente é criança que a gente se bate, se xinga, mete o dedo no olho do outro, grita, morde. Tudo isso é normal na criança e os pais vão fazendo o manejo, vão nos ensinando a manejar a energia agressiva, vão estabelecendo limites, vão fazendo um manejo, moldando nossos hábitos, o nosso caráter, e a gente vai aprendendo a ser civilizado, minimamente civilizado. E se aprendermos bem à luz do Evangelho, nós vamos ser homem de bem. Vamos aprender a lidar com a energia agressiva e vamos reorientar essa energia agressiva positivamente, vamos nos machucar menos e machucar os outros menos. Não vamos declarar guerra, não vai haver, portanto, guerra na nossa relação com os outros, ou os conflitos não deflagrarão guerras. Alberto, até porque essa guerra que a gente está vendo aqui na atualidade nada mais é do que uma externalização das guerras interiores, né, dessa raiva estocada que você bem trouxe aqui ao pessoal do Jardim das Oliveiras aí. Estocada que foi colocada para fora de uma forma um tanto quanto equivocada. Já dizia Carl Gustav Jung que o oposto do amor é o poder. E essa coisa de quando tem poder, onde tem o poder imperando, a gente sabe que a raiva e tantas outras emoções negativas tomam conta, né, meu amigo? E foi uma coisa interessante você trazer aqui, essa coisa que você desmistificou, que muitas vezes existe dentro do próprio movimento espírita, né? A negação da raiva. Então, Alberto, eu não sei se tem aí em Pará, aqui em Taubaté tem bastante essas coisas. Rapaz, Taubaté é interior de São Paulo. Alberto, fulano, você tá chateado com o outro? Não tô. Não, passou, tá tranquilo. Aí pega, Alberto, foi o que você falou, conta pro time inteiro e não vai lá no técnico. Poxa, gente, o que é isso? É maledicência, fofoca, agressividade, só que de uma forma, né, mascarada. Então, e às vezes a gente, o que é o que você salientou aqui, eu achei importante, a gente buscar aquele companheiro, claro que respeitando o tempo. Então, percebe, vamos supor, Alberto, eu e você aqui. Aí fala alguma coisa, você fica bravo comigo, você vê que eu estou meio alterado. Você vai, nesse exato momento que eu estou alterado, provavelmente estou um pouco desconcertado, o centro da consciência não está como deveria estar. Então, eu estou o quê? Com raiva do Alberto. Provavelmente eu não vou escutar o que você vai falar, Alberto. Não é isso? Que a raiva tem isso. E aí você disse aqui, olha, esse exemplo que você deu que eu achei interessante. Daqui 24 horas, né? Ele respeitou. Depois foram lá e se acertaram. Fizeram uma ligação, um telefonema, a outra que te ligou. E muitas vezes falta isso dentro do movimento espírita, falta isso no nosso cotidiano, com os nossos familiares, com as diversas figuras que aparecem, né, no campo social, que é esse diálogo assertivo, maduro, construtivo, né? E é uma coisa importante, né, Alberto? Quando a gente fala de assertividade aqui, essa palavra, falar o certo, na hora certa, da maneira correta, não significa lavar a roupa. Que tem pessoa... o Alberto fez uma coisa para mim há 10 anos atrás e hoje fez outra de novo. Agora eu vou falar dos 10 anos atrás, então agora. Isso é assertivo. Qual foi o evento que te machucou nesse exato momento? Por isso que é muito importante esse feedback, esse retorno que a gente vai fazer para o outro, né, Alberto? Para o companheiro que nos feriu momentaneamente, esse retorno tem que ser feito dentro de um prazo determinado, mas, sobretudo, que respeite a baixa tempestade. Vai lá, conversa com amor, conversa com carinho, dizendo a verdade, mas não aquela verdade que machuca. É claro que, muitas vezes, a depender da maturidade psicológica, qualquer verdade machuca, né?
porque há pessoas que não têm ainda essa maturidade, mas foi como você falou, a gente está aqui para desenvolver essa capacidade de lidar com a raiva. Você falou do esporte, muito importante, né? Joana cita o esporte, Joana cita a meditação, né, Alberto? Você está com uma série aí no Jardim das Oliveiras, não está? Sobre É, meditação? é verdade, nós estamos fazendo um curso na abordagem transpessoal, que é essa abordagem holística do ser humano, que envolve a dimensão espiritual, portanto. Eu e mais 2 psicólogas, nós estamos dando um curso de 5 meses sobre o perdão. O perdão é um caminho para a serenidade do coração. É o título do curso. E nós abrimos a primeira turma. Eu quero até convidar os internautas que tiverem interesse, que possam ficar atentos aí no meu Instagram, porque a segunda turma, a gente, quando acabar em julho, a gente abre a outra turma para o segundo semestre. Então, nós estamos com uma turma, são trabalhos que a gente faz, você veja, né? É apenas sabe o que é o spa? O spa não emagrece ninguém, ele dá um bom motor de arranque, é um motor de arranque de 5 meses, com tarefas semanais, vídeos, tarefas, usando a arte, usando a meditação, toda semana. E os companheiros que estão inscritos fazem lives com nós 3 a cada 15 dias. E a cada 15 dias a gente se encontra durante 2 horas para trabalhar as demandas que eles trazem a partir dos vídeos, das meditações, das tarefas, do trabalho de arte que foi proposto para ele ao longo daquelas 2 semanas anteriores. E das que ficaram para trás. E assim, gente de todo lugar, né, do mundo, gente dos Estados Unidos, Canadá, Portugal, tudo, do Brasil, até de Belém do Pará, fazendo esse curso com a gente. E a gente doa os recursos, isso é que é o mais bonito, que a gente faz uma contribuição na transformação das pessoas, nesse espaço motor de arranque, para que as pessoas sigam fazendo o seu percurso de perdão, ganhando serenidade do coração, e a gente doa os recursos integralmente para o Jardim das Oliveiras. Esse aqui é o ponto alto do nosso curso, né? A gente ajuda o Jardim a acolher as famílias socialmente vulneráveis. Então, eu quero deixar aqui já o convite para os internautas, aproveitando que você falou, porque nós vamos abrir a segunda turma lá em agosto. Nós fizemos um curso semelhante, fizemos 5 turmas sobre a criança interior ferida. Fizemos 5 turmas ao longo dos últimos tempos. Né? Um semestre, a gente faz uma turma. E assim a gente vai fazer agora com perdão. Então, aqueles que tiverem interesse, o Instagram, ele pode nos apresentar essa possibilidade. Alberto, _Almeida, _Belém. Ou isso é o melhor, porque aí a gente lá está anunciando, porque tem um cadastro, mas eu acho que ele ainda não foi posto. Eu acho que nós estamos devendo esse cadastro sair essa semana. Cadastro onde as pessoas vão se pré-inscrevendo, como a gente fez com criança ferida. Aqueles que sobraram ficam para a próxima turma. Perfeito. Mas eu queria lembrar... Eu abri aqui, Alberto, que aqueles que não acharam o Alberto, qualquer coisa, tiverem qualquer dúvida, e que já me tem no Instagram, pode mandar mensagem para mim que eu encaminho para vocês aí, viu? Então, eu lembrei, quando você falava, de uma situação que eu vivi. Quando a gente vai vivendo essas coisas, a gente vai procurando melhorar, né? A nossa sina. É o que a gente veio fazer aqui, aprender a cada dia, desfrutar, melhorando a cada dia. Então, eu estava num restaurante com a minha esposa, eu pedi uma pizza portuguesa, ela pediu primeiro amor, aí metade. Quando o cidadão trouxe, o garçom, eu olhei e não era pizza portuguesa. Eu digo, não é portuguesa. Ele serviu a minha esposa, quando foi me servir, eu disse, cadê a pizza portuguesa? Ele disse, essa. Ele disse, não é. Eu disse, não, cadê o ovo? Cadê a cebola? Cadê o tomate? Que era a pizza portuguesa que eu conhecia. Ele, naturalmente, ficou constrangido. E aí me serviu, mas eu fiz uma abordagem muito incisiva, não foi assertiva, foi incisiva, para não dizer que foi grosseira. Grosseirinha, vamos relativizar aqui, grosseirinha. Quando ele saiu, a minha esposa disse assim, você leu no cardápio
sobre a pizza portuguesa, eu não tinha lido. Eu chamei, quem disse que ele vinha? E depois de muito chamar, ele veio. Eu pedi o cardápio, quando eu olhei, pizza portuguesa, entre paredes, não tinha cebola, não tinha tomate, não tinha ovo. Aí eu fiquei muito mal. Mas depois que eu me dei conta disso, esse garçom não se apresentou mais na mesa, nem para trazer a conta. E aí eu digo, eu não vou levar isso para casa, de jeito nenhum, não vou levar isso para casa, não. Aí, como ele não veio, outro trouxe a conta, aí eu peguei, eu estava assim, fora do restaurante, era um espaço livre, aí eu peguei, paguei a conta e fui lá dentro atrás dele, né? Aí ele estava lá dentro, na pizzaria comprida, ele estava lá dentro, eu fui lá, estendi a mão para ele, ele disse, eu quero lhe pedir desculpa, eu fui muito grosso com você. Ele me estendeu a mão e me sacudiu, disse, eu lhe perdoo. Quando ele disse, eu lhe perdoo, e me sacudiu a mão com tanta firmeza, eu notei o quanto eu tinha ferido aquele homem. Eu fui pedir desculpa. Desculpa é um perdão, uma amostra grátis, é um pequenino. Você não tem? Ele, não, mas eu não. Para ele não era uma desculpa, para ele era um perdão. Estava na força com que ele me sacudiu o braço e no sorriso que ele desferiu após aquele meu pedido de perdão. Aí eu voltei e comentei com a minha esposa: esse homem, eu tinha ferido ele sem saber que tinha ferido. Eu fui pedir perdão, não por causa dele, fui pedir perdão por causa de mim, para eu dormir em paz. E eu notei que ele estava muito ferido. Ele ia chegar em casa, ia machucar a esposa ia machucar o filho ia machucar o cachorro ia morder alguém. Vocês estão entendendo como é a dinâmica da guerra? Como é esse processo da comunicação da negatividade, como é que ela se alastra? Então, eu me lembrei dessa ocorrência, quis compartilhar agora, para mostrar que é do cotidiano, que às vezes a gente nem se dá conta que feriu alguém, ou de que o outro nos feriu e a gente não conseguiu resolver a dificuldade com a gente. Uma vez eu fui acordado 1h30 da manhã. Uma pessoa me telefonou, acordou. Eu pensei que era uma paciente em algum estado de emergência. Ela foi, perguntou se era eu, meio devagar. Eu disse, sim, eu estou aberto, tá? Não, estou aberto, pá. Aí ela pegou e disse assim, não, eu estou lhe telefonando, depois de fazer alguns rodeios, que eu quero lhe pedir perdão. Eu peguei e disse, mas eu não sei, não posso lhe perdoar, porque... Quem é você? Ela disse o nome, eu não conhecia. Eu disse, mas como assim? Aí foi ela pedir. Aí eu notei que ela ficou meio sem graça, porque eu disse que eu não podia perdoá-la, porque eu nem lembrava dela. Aí eu perguntei para ela, mas de onde foi que aconteceu isso? Foi de trabalho profissional? Foi do movimento? Não, eu sou espírita. Foi no centro espírita. Eu digo, foi no centro espírita. Aí eu varri assim aqueles dias do centro espírita, minha atividade do centro espírita, para ver se tinha acontecido algum desencontro. Não encontrei nada. Aí ela já meio desanimada e eu não conseguia, né? Isso 1h30 da manhã. E lá pelas tantas eu disse assim, quando foi isso? Ela disse, faz 1 ano e meio. Quando ela disse faz 1 ano e meio, ela me magoou, porque me acordou para pedir perdão 1h30 da manhã. Aí eu digo, minha linda, não sei o que eu fiz 1 mês e meio atrás, como é que 1 ano e meio não lembro de você? Mas se você achou que me magoou, não me magoou, porque eu nem lembro. Então você fica tranquila, fica em paz, fica na boa. E eu notei que ela ficou assim, meio assim decepcionada, porque eu não lembrava. Quer dizer, ela achou que me magoou, ela ficou culpada, não me magoou, porque eu nem lembro da ocorrência, e ela carregou 1 ano e meio para me O único erro dela em relação a mim foi ter me telefonado 1h30 da manhã. 1 ano e meio para telefonar. Se ela me telefonou 1h30 da manhã, é porque estava incomodando muito ela. Então, naquele momento ali, ela estava para transbordar. Então, foi uma situação hilariante para mim depois, porque são essas situações que fazem-nos adoecer. Essa moça, provavelmente, se liberou de processos mais graves, porque, muito provavelmente, nesse período, ela não dormia direito, isso já tinha se somatizado no corpo. Então, quando a gente tiver uma encrenca, eu estou dizendo aqui aos internautas, resolva como Jesus propõe, a cada dia a sua aflição. Resolva no dia. Se não der, ok, dê 1 dia a mais, 2 dias a mais, mas resolva. Resolva na boa, elegantemente, sem ferir ninguém, sem se ferir. Você não precisa perder a dignidade, mas não precisa tirar a dignidade de ninguém, humilhar ninguém, nem se humilhar. Precisa usar a humildade para poder fazer uma interação saudável, gostosa,
limpando a tua encrenca e podendo, assim, gerar um estado de bem-estar saudável para fazer um caminho que é um caminho de autoiluminação e contribuir para a iluminação do outro. Porque todos nós somos diferentes, mas somos da mesma laia, somos filhos de Deus, temos da mesma espécie, nós estamos no mesmo barco. Com certeza. Ô, Alberto, você sabe que você me contando aí, até um amigo que está aí na live, ele é um grande amigo aqui, o Mário. Um abraço, viu, Mário? Ele está aí na live aí. A gente está fazendo um curso específico lá no Centro Espírita aqui de Taubaté, o André Luiz. E aí ocorreu uma determinada situação, Alberto, né? Onde ele frustrou algumas pessoas. Um movimento perfeitamente normal que ocorre, né? Eu não falei nada, mas foi engraçado que certamente na minha ligação com ele eu disse, mas eu fiquei machucado. Aí eu acordei com o coração pesado, sabe, Alberto, em relação a esse amigo, que é um grande amigo para mim. Eu falei, rapaz, eu não vou deixar isso aqui, mas jamais crescer dentro de mim. Liguei para ele, conversei com ele. Falei, ô, rapaz, você sabe que no dia anterior eu fiquei com vontade de estrangular você, de esganar você, né? Aí ele deu risada, tudo. E ele falou, mas dava para ver na sua cara, né? E a gente conversou, trocou ideia numa boa, Alberto, e fortaleceu ainda mais. E essa troca fortaleceu ainda mais, certamente, a nossa relação, a nossa amizade. E é isso que muitas vezes falta, né, Alberto? Essa falta, hora de controle e hora de ação, atitude. E, Alberto, para a gente levando para a rampa final, essas atitudes de raiva, porque é o que vai gerar muitas vezes aí, né? Grandes processos, conflitos. Lembrando que quando a gente. Até uma coisa interessante que Joana traz na obra Lampadário Espírita, que se encontra na Casa Máter da Doutrina Espírita, Federação Espírita Brasileira, ela vai trazer uma obra, querido Alberto, que é uma coisa interessante, que muitas das obsessões carregam, né, essas obsessões muitas vezes seculares, começou ali no conflito de uma raiva que não conseguiu ser resolvida da maneira correta, né? E lá no capítulo 19, Desobsessão, dessa obra, ela vai dizer que muitos dos transtornos obsessivos, no sentido da obsessão, né? Esses escolhas que são, vez ou outra, aparecem em nossa jornada, foram gerados por essa falta de contato, de diálogo, por essa falta de buscar um ao outro para essa resolução e que agora se perpetua durante a vida espiritual, e agora o obsessor, que foi ferido no ontem, vem buscar vingança no hoje. Então, olha o perdão, a doutrina espírita mostrando a importância dele também, não somente para o agora, para o nosso físico, né? Para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa vida, mas também agora numa ótica reencarnacionista. E aí, essas atitudes de impulsividade, Alberto, que a gente tem vez ou outra, sabe, essa coisa que a raiva deixa, você disse aqui, que a raiva, né, a criança, é muito normal isso na criança, certo, Alberto? E você, grande estudioso aí da área psicológica, Freud, a psicanálise, vai mostrar o quê? Que há uma criança que dorme aqui dentro. Esses comportamentos infantis que muitas vezes externalizamos. E aí, Alberto, você acha que muitas vezes também muito da raiva que temos, que a gente acha que é contra fulano, contra ciclano, contra uma instituição, uma filosofia XYZ, muito da raiva que temos é dessa criança ferida que vaga aqui dentro da gente? Sim, quando somos feridos profundamente na infância, sofremos abandonos, rejeições, quando somos mortificados, experimentamos assédio sexual, violência química, violência física, violência emocional, quando nós experimentamos essas dores na infância, quando, enquanto crianças, porque somos vulneráveis e precisamos ser acolhidos pelos nossos pais
que devem não só nos nutrir, mas devem também nos dar proteção, aconchego, cuidado. Quando, portanto, nós experimentamos essa dinâmica disfuncional, nós fixamos dentro de nós mesmos raivas, que se mostram mais tarde como processos, às vezes, somatizados, nos quadros de fibromialgia, que se apresentam com uma raiva num comportamento distímico, com comportamento de mau humor crônico, com um comportamento de raiva relacionado especificamente ao gênero correspondente àquele que nos feriu, se foi o pai ou se foi a mãe. E, às vezes, nós nos tornamos pessoas intratáveis por conta de não conseguirmos estabelecer relações socialmente aceitáveis, dada todo um conjunto de raiva reativa que trazemos dentro de nós mesmos, que tem a origem na nossa faixa infantil. E que a gente, às vezes, nem se dá conta de por que a gente tem tanta raiva. A gente está entulhado de raiva. Então, esse caminho de revisionar a própria conta interna, de revisitar a própria história e de poder trabalhar essas raivas para que a gente não faça outras vítimas ou não desforre nos pais quando envelhece, é um trabalho que requer o caminho do perdão, do auto-perdão e do hétero-perdão, para que a gente possa limpar essas nossas relações familiares, domésticas, a fim de podermos desfrutar de uma serenidade dentro do lar e, sobretudo, serenidade no lar que vamos criar, porque nós levamos por outro lar tudo quanto nós arregimentamos dentro de nós mesmos. Não são sequelas, são feridas que estão abertas, que precisam ser tratadas e precisam ser curadas. E esse é um trabalho que nós, adultos, é que precisamos fazer, cuidando de nós mesmos, nesse movimento que requer tempo, requer cuidado, e não poucas vezes requer a ajuda de um profissional da área do diálogo, psicólogo, psicanalista, um terapeuta, às vezes um médico, dependendo das consequências, se já estão materializadas no corpo. Nós precisamos, às vezes, desse apoio para podermos reinventariar, passar a limpo a nossa história e nos colocarmos no mundo de uma forma mais saudável. Às vezes as dores são tantas que a gente psicotiza, a gente desenvolve transtornos mentais, precisando, portanto, de tratamentos especializados no campo da psiquiatria, dada a violência sexual que sofreu, a violência física que sofreu cronicamente, e como somos espíritos demasiadamente vulneráveis no nosso processo evolutivo, quando experimentamos essa situação na nossa história, da nossa existência atual, corremos o risco não só de apresentarmos distúrbios psicológicos, mas podemos desaguar em transtornos mentais que se vão alongar, às vezes, por toda uma vida. Nós temos que ter muito cuidado como lidamos com as crianças, para que a nossa metodologia seja uma metodologia capaz de poder fazer do amor, da continência, do espaço de acolhimento das crianças, da nutrição afetiva, do manejo respeitoso de parental, pai e mãe em relação aos filhos, adequados, porque a criança, o espírito que renasce, que está vivendo essa faixa etária, ele vai nos devolver mais tarde os frutos que nós semearmos de bom ou os espinheiros que nós implementarmos nos corações infantis. Com certeza, Alberto. A criança, muitas vezes, é um reflexo do adulto, né? Por isso que é importante, né? Como que a gente educa essa criança, essa educação emocional que você bem aqui salientou. É importante educar para amar. Muitas vezes só se educa para se competir, né? Para a opressão. E é muito importante educar também para amar a si, para amar ao outro, para respeitar. Coisas que começam na infância, né, meu amigo? Alberto, o tempo chegou, bateu aqui, esse bate-papo fantástico. Como é de praxe sua, né, Alberto? Você traz com muita simplicidade e profundidade e clareza esses temas importantes que permeiam a nossa existência. E
E é importante sempre, né, meu amigo, para que a nossa caminhada seja mais feliz, não é isso? Porque aquele que não perdoa tem uma bola de ferro no seu calcanhar, não consegue andar direito, não consegue vislumbrar o sorriso de uma criança. Muitas vezes, como você falou, desenvolve uma amargura crônica, né? E tantos outros transtornos inúmeros, muitas vezes. E, meu querido amigo, é fantástico essas suas reflexões. Eu só tenho a agradecer. Muitos são os comentários aqui a respeito de você, a respeito das suas explanações. Foi muito feliz e muito oportuno esse tema, onde a gente vê que a raiva vem sendo colocada agora de uma maneira tão equivocada nessa atualidade, em pleno século XXI, não é, meu amigo? Então, você trazer esse tema foi importante. Olha o Mário aí, ó. Esse é o famoso Mário, olha lá. O meu amigo aí, ó. Um grande amigo, um grande trabalhador da doutrina. Mário, Alberto, para a gente finalizar, de forma muito sucinta e rápida, você poderia me responder esta pergunta? Quando nós recebemos de uma pessoa uma agressão que não conseguimos lidar na hora em que ela nos suscita uma mágoa, um ferimento, um desconforto, o silêncio é a forma mais adequada para poder acolher a gente mesmo. A incompetência está na gente, não está no outro. Nós ainda não temos a excelência do amor em nós, capaz de poder lidar com o perdão no sentido lato da palavra. No sentido restrito da palavra, é isso que nós estamos tratando. Eu me magoei, vou perdoar, magoei o outro, vou me perdoar, vou perdoar o outro. No sentido lato da palavra, é o perdão divino. Ou seja, é a suprema misericórdia concedendo-nos oportunidades renovadas, num Deus que não se magoa, que não se fere, de um Cristo que não se machuca. Esse é o perdão lato para onde estamos caminhando. Nós não temos ainda essa competência e temos esse desempenho. Então, se a gente não tem, a gente segura a onda e fica conosco no silêncio, para que a gente possa depois retomar com aquele que nos feriu e podermos, depois de fazer um processo de autoacolhimento, saber como é que a gente chega no outro e se vale a pena, porque às vezes não vale a pena chegar no outro. Às vezes o outro está inviabilizado de a gente poder ter uma interlocução, um diálogo, uma abordagem. Às vezes o outro passou e foi, já não vamos mais ver o outro. Às vezes o outro está num quadro psiquiátrico e que não cabe fazer uma abordagem. Ele é o doente, você se magoou, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Porque ele é um doente, você precisa de um silêncio, não devolver nada, ficar com você e eliminar em você mesmo no silêncio, silêncio da meditação. Aliás, eu quero até convidá-lo a aproveitar, Jefferson. Nós vamos estar fazendo uma fala agora 21h30, que é um curso, um programa que a gente está fazendo sobre meditação, a partir de um livro que a gente escreveu, Espiritismo e Meditação, e hoje o tema é exatamente meditação e caridade. Então, nós precisamos fazer caridade. Sim, eu não concluí. O programa vai se dar no YouTube. O YouTube do Jardim das Oliveiras ou no meu Facebook. É um dos dois, você acessa e lá tem a possibilidade, 21h30, de assistir esse tema. Então, você vai fazer um silêncio para exercer a caridade com você, a fim de que você possa, se for necessário, chegar no outro de uma forma consequente, chamando para um diálogo, um bom entendimento, ou simplesmente para que você vibre para o outro, que está fora de tom, que perdeu a direção, e que você tem que desenvolver uma boa compaixão, porque ele deu para você o que ele podia dar. E o que ele tem é isso, ele tem a agressividade negativa, e propôs para você uma agressão que te feriu. Mas a gente, ao olhar para nós mesmos, estamos convidados, portanto, a trabalhar a nossa suscetibilidade, que às vezes é demasiadamente de porcelana,
e a gente se magoa com facilidade, se fere com uma facilidade imensa, fazer como o Emmanuel sugeriu, o Chico, colocar couro de rinoceronte. Bateu, não fere mais, já bateu, já criou imunidade. Estarmos trabalhando nessa direção, quando a gente não pode poder também compartilhar com o outro o nosso crescimento, ajudando o outro a crescer. Esse talvez seja uma boa sugestão. A meditação e a oração como estratégias de poder fazer aquilo que não é possível fazer pela atuação e pela oralidade, pelo diálogo junto com o outro. Eu quero agradecer, aproveitar e agradecer, Jefferson, a oportunidade Alberto, de partilha. eu que... E poder dizer do quanto foi bom estarmos aqui nesse bate-papo e o compartilhamento com Taubaté. Taubaté é uma cidade que eu já fui algumas vezes, e uma das vezes me chamou muito a atenção Taubaté. Os amigos são extremamente carinhosos no acolhimento, eles me levaram para uma pizzaria, e na saída da pizzaria tinha uma pessoa bêbada, muito bêbada, e ela estava frio, e ela pediu esmola. Mas ela estava tão bêbada que ela não parece que não se aguentava em pé. Aí ele pediu esmola. Eu peguei e disse assim para ele, ok, então me faça um 4. 4, a perna, né? Aí sabe o que ele fez? Aí eu comecei a rir porque ele me passou a perna, cara. E ao invés dele fazer o 4 com a perna, ele fez a 4 com a mão. Aí nós nos rimos, é que foi uma fechada de noite monumental. O bêbado em Taubaté me passou a perna e me ganhou, e eu estava querendo enrolar o bêbado, e o bêbado me enrolou. Então, é uma das lembranças que eu tenho de Taubaté, o carinho dos amigos, e agora nessa live, Boas lembranças, a Taubaté. possibilidade de poder. Gratidão. Alberto, boas lembranças. Certamente a pizza foi de portuguesa. Aqui é legítima, portuguesa ou não, Alberto? Daquele dia, eu nunca vou esquecer da pizza portuguesa abaixo. E não vou esquecer do garçom. Grande, Alberto. Gente, vocês devem estar se falando, nossa, mas o tema era perdão, a gente falou bastante de raiva, porque certamente o descontrole dessa raiva, não saber lidar com ela, é o que vai conduzir a gente a esse processo. O objetivo que é evitar o perdão. O objetivo é saber conduzir, como o Alberto aqui bem mostrou, de uma maneira madura e sadia. Alberto, meu querido, um forte abraço a você, um forte abraço a todos que aqui estão conosco, que a paz de Jesus permaneça em cada coração que aqui está conosco e que posteriormente virá estar. E que esse vídeo, gente, compartilha, se inscreve no canal do Alberto, tá? Eu tenho o meu lá também, Jefferson Vasques, Jesus e Kardec, o do Alberto é Jardim das Oliveiras, 9h30, ele já vai estar daqui a pouco aí, ó, em outro programa, tá bom? Então, meu forte abraço a todos e que a paz de Jesus se faça presente em cada coração. Um abraço, Alberto.